Olá pessoal, um bom dia. Eu sou o professor João e essa é a nossa aulinha de física de hoje, falando sobre impulso de uma força. Esse conteúdo ele é encontrado no livro didático, na unidade 4, capítulo 9. No item 7, ele tem início na página 162 e vai até a página 165. No entanto, na aula de hoje a gente não conclui totalmente a ideia de impulso. A gente ainda vai falar disso na próxima aula. Hoje a gente vai fazer a definição de impulso, falar das propriedades gráficas e na próxima aula a gente fala do teorema do impulso. Bom, vamos pensar o seguinte: se uma pessoa encontra-se em repouso sobre uma bicicleta e de repente alguém começa a aplicar uma força sobre ela, espera-se, obviamente, que haja uma alteração na velocidade da pessoa que está sobre a bicicleta, né? E essa alteração, ela depende primeiramente da força aplicada. Ou seja, quanto maior for a força aplicada, maior será a velocidade ou a variação na velocidade produzida, né? Naturalmente, a gente está falando da variação porque o raciocínio, ele diz que a pessoa na bicicleta está em repouso, né? Então, pelo princípio físico das leis de Newton, né, se é aplicada uma força, naturalmente, como resultado, a gente tem uma aceleração, e essa aceleração ela vai produzir uma alteração na sua velocidade, né? Então, eu tenho um exemplo aqui. Imagina um bloquinho esteja disposto numa superfície plana horizontal, né? Eu estou desprezando aqui todas as forças de atrito, né? Então, sobre esse bloquinho vai ser aplicada uma força F, que aparece aqui, né? Bom, e essa força ela vai agir sobre esse bloquinho um certo intervalo de tempo, de tal maneira que depois desse intervalo de tempo, o objeto que antes estava em repouso, né, por ação dessa força uniforme, né, dessa força constante, ele passa a ter uma velocidade. Então aqui está o vetorzinho velocidade dele. Então inicialmente ele estava parado, ó. A gente percebe que aqui não tem velocidade. Começou a agir sobre ele uma força que a gente percebe que a mesma intensidade dessa força aqui, ela está aqui também, tá? Então esse intervalo de tempo que essa força agiu fez com que esse objeto do repouso passasse a ter uma velocidade v. Suponha que eu tenha o mesmo bloquinho nas mesmas condições e eu vou aplicar sobre ele agora uma outra força, e a gente percebe que essa força agora ela é um pouco maior. A gente vê que o vetorzinho força ele é um pouquinho maior do que o primeiro, né? E essa força ela vai ser aplicada ao mesmo intervalo de tempo do primeiro caso. Então a gente manteve todas as condições iniciais, né, da primeira situação, modificando apenas o valor da velocidade. Então a gente percebe que na segunda situação essa velocidade foi um pouco maior. Então o que acontece? Como eu tive o mesmo intervalo de tempo da ação da força, porém uma força um pouco maior, a gente percebe aqui, ó, que o meu vetorzinho velocidade ele passou a ser maior também. Então essa variação na velocidade que foi produzida, ela é dependente diretamente do valor da força. Quanto maior a força aplicada, maior vai ser a variação na velocidade produzida. Bom, além disso, além de ter uma dependência da força, né, essa alteração na velocidade ela tem uma dependência do intervalo de tempo em que a força é aplicada, né? Da mesma maneira, a gente aqui em cima foi dito, né, que quanto maior a força aplicada, maior será a variação na velocidade produzida.
Isso vale para o tempo também. Quanto maior for o tempo de aplicação da força, maior vai ser a variação da velocidade produzida também. Tá? Então, mesma situação, tá? O bloquinho aqui disposto numa superfície plana, horizontal e sem atrito. Começa a agir sobre esse bloquinho um certo intervalo de tempo, uma certa força que vai agir durante um certo intervalo de tempo. E essa força, a gente vê que ela é uniforme, né, desde o começo aqui até o final, é o mesmo valor. E isso produziu uma velocidade v. A gente percebe que os mesmos resultados e as mesmas intensidades que a gente teve desse caso, a gente tem aqui, né? As mesmas condições que a gente teve lá em cima, a gente tem aqui também. O mesmo valor de força, a força sendo uniforme, né? O mesmo intervalo de tempo, e isso produziu a mesma variação na velocidade. No entanto, numa segunda situação aqui, ó, eu vou ter as mesmas condições, só que agora eu vou ter uma força que, ao contrário daqui que ela variou, desse caso daqui para cá ela sofreu uma variação, aqui ela vai ser mantida constante. Mas por outro lado, vai haver uma variação no intervalo de tempo. Olha só, eu vou ter o mesmo valor de força sendo aplicado, no entanto, essa força ela vai ser aplicada por um intervalo de tempo maior. E como resultado, eu tenho a mesma variação na velocidade que eu tive naquela primeira situação quando eu aumentei a força, tá? Então, se eu quero produzir uma variação na velocidade, eu posso tanto alterar a força, como eu posso alterar o tempo que eu tenho um resultado, né, que vai influenciar nesse processo, tá? Então, na primeira situação, a gente viu que a variação na velocidade, né, se eu quiser que a velocidade aumente mais, eu aplico uma força maior. Mas se eu quiser que a velocidade aumente mais, eu posso aplicar uma força menor, porém eu vou ter que aplicar essa força durante um intervalo de tempo maior, tá? Então, se eu aplicar uma força maior, eu posso ter um tempo menor. Para ter o mesmo resultado, aplicando uma força menor, eu preciso que seja aplicada essa força menor durante um intervalo de tempo maior. Bom, falando ainda sobre o impulso de uma força, né? Então, com essa análise, nós verificamos que para produzir uma alteração na velocidade e, portanto, na quantidade de movimento, né? Porque se a gente lembrar da aula passada, a quantidade de movimento Q é igual a m vezes v, né? Então, para produzir uma variação na velocidade e, consequentemente, porque a quantidade de movimento depende da velocidade, então são importantes tanto a força aplicada, né? A gente percebeu que a intensidade da força vai influenciar, quanto o tempo de aplicação da força, né? Então, para combinar essas duas grandezas, né, para estudar o efeito da força e do tempo de aplicação, foi instituída uma grandeza que é chamada de impulso, né? Então, aquela coisa quando você está andando de bicicleta, você fala para o colega, dá um impulso aí, né? O que ele vai fazer? Ele vai aplicar uma força, né? Vai ter a aplicação de uma força durante um certo intervalo de tempo, né? Quando a gente era criança, né, a gente brincava lá no parquinho, né, de balançar, né, no balanço. Então, quando uma criança empurra a outra no balanço, ela nada mais está fazendo do que aplicando um impulso, né? Ela aplica uma força e essa força ela tem um tempo de contato. Com isso, ela gera um impulso. O impulso aqui para nós, ele vai ser representado com a letrinha I maiúscula, tá? E vai aparecer com a setinha lá em cima. Já já a gente fala sobre essa setinha, né? Bom, o que significa essa setinha? Essa setinha significa que o impulso ele é uma grandeza vetorial, ou seja, ele tem módulo, direção e sentido, tá? Bom, então tá aqui para eu calcular o impulso. Impulso é igual a força vezes o ΔT, tá? Então, na primeira situação lá, né, para produzir um impulso, eu aumentei o valor da força, mantive o tempo constante, né?
Ou, para manter o mesmo impulso, na segunda situação eu mantive a força constante e aumentei o valor do intervalo de tempo. Tá? Então essa é a equaçãozinha que eu utilizo nesse momento, né, nessa primeira aula, para calcular o impulso. Impulso é igual a força vezes o ΔT, né? Então quem é a força? A força é a força que está sendo aplicada e o ΔT é o intervalo de tempo em que há o contato, né? Que efetivamente a força está sendo aplicada. Então essa é a equaçãozinha do impulso de uma força. Bom, nessa equação a gente tem que o I com a setinha, como eu disse, é vetorial, tá? É o impulso de uma força, a unidade é Newton vezes segundo, né? Força é Newton, tempo é segundo, então fica Newton vezes segundo. O F é a intensidade da força aplicada, que é medida em newtons, e o ΔT é o tempo de aplicação da força, lembrando que nesse caso aqui o ΔT ele precisa estar em segundos. Bom, só uma curiosidade, as características do impulso. Como eu disse, o impulso ele é uma grandeza vetorial. Como grandeza vetorial, ele tem módulo, direção e sentido. O módulo ou a intensidade, como é que eu calculo? Basta fazer o produto da força vezes o ΔT. Tá? Então, vai ter o valor da força, o valor do ΔT, calculo os dois e eu tenho o valor do impulso. Segundo, né, a direção. A direção do impulso ele vai ser a mesma direção da força, tá? O tempo é escalar, né? Então, como não tem tempo negativo, a mesma direção do impulso é a direção da força. Assim como o mesmo sentido do impulso vai ser o mesmo sentido da força. Como eu disse, não tem tempo negativo. Se tivesse tempo negativo, poderia ser ter a força por um lado e o impulso no sentido contrário. Não vai acontecer. Então, o impulso ele sempre terá as mesmas características vetoriais da força, mesma direção e mesmo sentido, né? Só que aí para calcular determinar a intensidade ou módulo, aí eu tenho que fazer o produto da força com ΔT, tá? Bom, um exemplozinho bem simples, bem prático, né? Em um ponto material é aplicada uma força de intensidade 5 vezes 10 a terceira newton durante intervalo de tempo igual a 1,11 vezes 10 a menos 1 segundo. Determine a intensidade do impulso da força aplicada no ponto material. Então, primeira coisa, levantamento de dados, né? Então, a força está aqui, ó, 5 vezes 10 a terceira newton. E o ΔT, 1,1 vezes 10 a menos 1 segundo. E aí ele pede para eu calcular o impulso. Opa, aqui tem um S aqui, não tem esse S não, né? Então, o impulso é o nosso ponto de interrogação. Como é que eu faço para calcular? O cálculo do impulso, só lembrar. Impulso é igual a força vezes ΔT, né? O impulso, substituindo o valor da força, 5,4 vezes 10 a terceira, vezes o ΔT, 1,1 10 a menos 1, lembrando que a força é Newton e o ΔT é segundos, né? Eu não coloquei. Aí eu faço a multiplicação, 5,4 vezes 1,1, 5,94. 10 a terceira com 10 a menos 1, mantenho a base 10. 3, como é multiplicação, eu somo, né? Então vai ficar 3 mais menos 1. Mais com menos dá menos, então 3 menos 1, 2. Então 5,94 vezes 10 ao quadrado, newton vezes segundos. Essa é a resposta para o exemplo, né? Bem tranquilo de se fazer. Bom, se eu tiver, por exemplo, um gráfico da força pelo tempo, né? Força medida em newton e o tempo medido em segundos, ou seja, uma força variável ou não sendo aplicada em um móvel ao longo de um intervalo de tempo, né? Então eu vou ter o gráfico, né? Vai ter lá o que vai acontecer com a força à medida que o tempo está passando, né? Então essa força necessariamente é uma força que está sendo aplicada em um objeto, né? Eu posso calcular um impulso através do gráfico porque ele é numericamente igual à área, tá? Então vamos ver duas situações aqui. A primeira é quando a força for constante, tá? O que é força constante? É a força que, à medida que o tempo passa, ela se mantém no mesmo valor, tá? Então ela não vai modificar. Então tá aqui, ó, olha o exemplo aqui. Então tem uma força cujo valor vale F, não coloquei números aqui, mas enfim,
E aí, à medida que o tempo está passando, a gente vê que o tempo está passando para cá, né? Essa força se mantém constante. Então eu tenho uma área aqui, né? Então tá vendo? Eu tenho toda essa área aqui. Se eu olhar aqui, ó, essa área marcada aqui, ela me parece geometricamente um retângulo, né? Como é que eu calculo a área de um retângulo, né? A área de um retângulo é a base vezes a altura, né? Então seria essa medida vezes essa medida aqui. Mas espera aí, essa medida vale F e essa medida vale delta T. Então vai ficar F vezes delta T, né? Então, ó, com isso, ó, eu posso estabelecer o seguinte, que o impulso ele é numericamente, desculpa, a área, né? A área aqui ela vai ser, ó, força, né? Base vezes altura. Então, a altura vale F e a base vale delta T. Então, F vezes delta T, isso me dá quem? Isso me dá um impulso. Força vezes delta T. A gente acabou de ver. Então, a área aqui, ó, essa área colorida, ela vai ser numericamente igual ao impulso. O que significa isso? Que eu posso utilizar esse gráfico para calcular o impulso. Basta eu ver a área aqui. Se essa área for uma figura geométrica conhecida, como por exemplo um retângulo, né? Um retângulo base vezes altura, um quadrado base vezes altura, né? Aí eu calculo a área e o valor que eu encontrar ele vai ser numericamente igual ao impulso, tá? Eu posso ter também uma situação que a força não é variável, tá? Aí aqui a gente está verificando que a força não é variável, ela está subindo, descendo, depois subindo, tal, enfim. Não tem problema, eu vou calcular a área dessa figura, tá? E essa área vai me dar um impulso. A única diferença é que para calcular a área aqui já não é tão simples quanto foi nesse primeiro exemplo aqui, né? Para calcular essa área aqui eu vou ter que ter uma ferramenta matemática mais avançada. Mas é claro que nesse caso aqui, especificamente nesse caso, não vai acontecer com vocês para o ensino médio, né? No ensino médio serão figuras geométricas que a gente consegue calcular mais facilmente. Um retângulo, um triângulo, um trapézio, né? Então isso são mais fáceis de serem calculadas, tá? Quer ver um exemplo? Então um exemplo bem prático. Um objeto de 2 kg, inicialmente em repouso sobre um plano horizontal, fica submetido a uma força F resultante, também horizontal, cuja intensidade varia com o tempo de acordo com o gráfico a seguir. Então, tá vendo? A gente vê que a velocidade, que a força, ela não é constante. À medida que o tempo está passando, ela está modificando. Determine a intensidade do impulso da força F entre os intervalos de tempo T igual a 0 e T igual a 15 segundos. Então tá aqui o nosso gráfico. Olha aqui como é que o exercício deu, né? Então no instante igual a 0, a força valia 100. À medida que o tempo está passando, ele está aumentando a força aplicada. Até que quando o tempo era 10 segundos, ele já tinha aplicado, ele já estava aplicando uma força de 100 newtons. A partir daí, ele começou a diminuir a força aplicada, né? Até que depois de 15 segundos ele parou de aplicar a força, né? Então ele aplicou muita força, depois ele foi diminuindo até que parou de aplicar força, né? Então como é que eu faço para calcular? Olha, eu tenho o gráfico aqui, ó. O gráfico me lembra, né, que se eu calcular essa área aqui, ó, né, essa área ela será numericamente igual ao impulso, né? Ele está pedindo, ó, determine o impulso. Bom, mas que figura geométrica que eu tenho aqui, ó, que figura geométrica que eu tenho? Essa figura é um triângulo, né? Um triângulo, né? Ah, professor, tenho dois triângulos aqui, ó. Tem um aqui, né? E outro aqui, né? Não tem problema. Tudo é um triângulo só, né? Posso enxergar tudo como um triângulo só. Poderia dividir, fazer de um triângulo, de outro triângulo, depois somar, não tem problema. Mas aqui eu já faço de um triângulo só. Como é que eu calculo a área de um triângulo, né? Então, o cálculo do impulso, né? Só lembrar que a área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. A base, ela começa aqui e termina aqui. Então, ela vai de 0 até 15. E a altura, ela começa aqui e vai até aqui. Ela vai de 0 a 100, né? Então, para calcular,
né? O impulso, ficou faltando um negocinho aqui, né? Ele é numericamente igual à área, né? Mas a área aqui, a gente está falando de uma figura geométrica que é um triângulo. Então, vai ser a base vezes a altura dividido por 2, né? Então, o impulso vai ser, quanto vale a base? A base vai de 0 a 15, então ela vale 15 menos 0. E a altura? 100 menos 0. Bom, aí é só fazer a conta, 15 menos 0, 15, 100 menos 0, 100, 15 vezes 100, 1.500, 1.500, então mantive o 2 aqui, o impulso então será igual a 750 newtons, tá? Então percebam, né, que essa área aqui geometricamente ela vale 750. 750 ok, não tem problema, não me interessa apenas o impulso é newton vezes segundo. Então, se eu calcular essa área, eu sei que essa área é numericamente igual ao impulso, tá? Então, tá aí a resolução do exercício, tá? Bom, fica por aqui essa primeira parte. Na próxima aula a gente fala do teorema do impulso e a relação de impulso e quantidade de movimento. 3 exercícios para vocês treinarem. Tchau, pessoal. Um bom trabalho.